Oi, gente. Boa noite. É uma alegria estar aqui na minha casa com vocês. Não há outra casa que me cause tanto prazer de estar como estar aqui. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 5, versículo 21. É uma passagem bem conhecida. Nós vamos trocar uma ideia sobre ela essa noite. Antes de ler essa passagem, ela já é bastante conhecida. Eu quero fazer uma introdução, fazendo aqui um combinar de versículos, para depois entrar nessa parte da Bíblia. Você não precisa abrir, ok? É só você me acompanhar que eu acho que eu consigo fazer você chegar até onde eu quero. Diz assim em Romanos 8, 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Esse é um versículo muito conhecido. E eu quero chamar a sua atenção para a palavra propósito. Fica à vontade, pode passar se você quiser. Pode passar, irmã. A palavra propósito é objetivo. Deus tem uma meta. Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós aqui. A partir do momento em que aconteceu aquele momento pessoal na minha vida e na sua vida, de confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, neste momento, Deus começou um propósito na nossa vida. O que acontece é que no transcorrer do nosso dia, no transcorrer da nossa vida, na corrida do trabalho, na corrida da faculdade, na corrida da família, a gente acaba perdendo um pouco a noção desse propósito. A gente acaba perdendo um pouco a noção de que talvez esse propósito esteja em andamento. Só que em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, Paulo fala que estou bem certo, que aquele que começou a boa obra em Cristo Jesus, há de completá-la até o dia de Cristo. O que eu quero dizer para você é que o propósito que Deus tem para a sua vida, todos os dias, Deus trabalha nele. Imagina se você estiver arrumando o armário, você, minha irmã, e você, marido, que ajuda a sua esposa, que os varões digam amém. Poderia ser um amém mais forte, né, varão? Valeu, obrigado. Se você está arrumando, tem 5 gavetas para você arrumar. Você arrumou 2. E você, tarde da noite, deixa para arrumar as outras 3 de manhã. Quando você acordar, meu irmão, quantas gavetas tem para você arrumar? 3. Mas com o Senhor não é assim. Com o Senhor é o seguinte, com o Senhor você vai dormir, e quando você acorda, você pergunta assim para o Senhor, Senhor, o que você fez enquanto eu estava dormindo? Porque o Senhor não para. O Senhor Jesus disse que o meu Pai que está no céu trabalha todo o tempo. Então pode crer, meu irmão, que o propósito que Deus está cumprindo na sua vida, todos os dias, Ele faz alguma coisa para Ele cumprir. E o melhor de tudo é o que está num dos versículos que eu mais gosto na Bíblia, que é Eclesiastes 3, versículo 1. Você conhece Eclesiastes? Mas o versículo 1 diz, pois tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito. Deixa eu te falar uma coisa. Em nome de Jesus, o propósito para o qual Deus está te preparando tem um dia certo na agenda do Senhor Jesus para Ele completar. Deixa eu repetir e agora você vai ouvir com o ouvido profético. Sabe o propósito que Deus tem para a sua vida? Talvez você ache difícil, talvez você ache longe, mas Deus, no dia de hoje, Ele já trabalhou. Deus continua trabalhando durante o período desse culto, porque tem um dia, na agenda de Deus, que esse propósito vai se cumprir na sua vida. Isso é maravilhoso, porque os versículos se fecham, os versículos se completam. E aí vem a pergunta que você pode fazer para mim, mas França, o que eu faço para que esse propósito se cumpra? Você precisa esperar. E para quem é homem, que acompanha a classe dos homens, você vai ver que eu vou repetir aqui algumas coisas que eu faço lá. Eu tenho certeza absoluta que você sabe o que quer dizer a palavra esperar. Anderson, o que é esperar? Peguei na... Tá ligado não, né, varão?
Isso, o que é esperar? Ter paciência. Ter paciência. Descansar. Ter paciência. Não, não é ter paciência. Descansar, Renata? Pastora, sentou na frente, já era. O que é esperar? É um microfone ou sem microfone? Microfone, fala. Permanecer. Permanecer. Ó, vou trazer um conceito do dicionário que você vai falar assim, é isso aí que estava na minha mente. Ó, esperar. Ficar em um lugar aguardando uma pessoa ou alguém que se tem como certo ou provável. Esperar. Ficar em algum lugar esperando alguém ou alguma coisa que se tem como certo ou provável. Isso é esperar. Nós estamos esperando o retorno do apóstolo e da apóstola, porque é certo que eles vêm. Se nós chegarmos aqui 8 da manhã, cedo demais para o culto, é só esperar. Porque tem-se como certo que daqui a pouco vai ter celebração. Basta esperar? Basta. Mas existe um mistério no esperar. Por quê? Porque se você espera alguém, e se alguém chega atrasado, você faz o quê? Fala. Reclama. Mas esse não é o mistério de esperar. O mistério de esperar é o mistério de você esperar com paciência. E aí sim, o que é paciência? Paciência é a virtude de suportar o mal ou suportar uma pressão sem reclamar. Isso é paciência. Então, a paciência completa o esperar. Como é que eu espero o meu propósito? Esperar com paciência. Porque aquele que começou a boa obra na sua vida, há de completar. E a sua bênção, o seu propósito sendo completado, completa a minha vida. Por quê? Porque eu preciso de você. Eu não sou uma pessoa individual, eu faço parte de um corpo. Por isso que eu preciso que você, meu irmão, que minha irmã, cumpra o seu propósito. Mas aí entra uma sutileza do inimigo. Eu não sei se foi o Jonas, acho que foi o Jonas que falou aqui no domingo, que o inimigo, ele não sabe onde você vai chegar, não foi isso? O inimigo conhece o seu presente. E vendo aquele filme Jovem Messias, como diz o AP, um filmaço, Satanás percebe que o filme fala da vida de Jesus de 13 em diante. E no filme, Satanás percebe que aquela criança é uma criança diferente. E ele começa a agir para impedir o propósito de Deus na vida daquela criança. Deixa eu te falar uma coisa. Existe alguém interessado de que você não cumpra o propósito na sua vida. Quem é? O inimigo das suas vidas. Eu estava falando com meu filho essa semana. Você tem um inimigo, cara. Não querendo colocar medo a ele. Mas você tem um inimigo. E seu inimigo se chama Satanás. Ele quer matar você. E aqui não é brincadeira. Você tem que ser alertado disso. Você tem um inimigo. Que basta que ele não queira matar você e ceifar a sua vida. Basta que você não cumpra o propósito que Deus tem para você. E quando Satanás vem atuar, acredite, ele não vai vir atuar com alguma coisa gritante na sua vida. Ele vem com uma sutileza demoníaca. E a sutileza demoníaca que eu quero te mostrar hoje se chama pressa. Pressa. Porque quando você tem pressa, você não sabe esperar, e você não sabe esperar com paciência. Mas olha só que sutileza o inimigo traz para você diante de uma coisa que você faz e talvez você não preste atenção. Eu me lembro que quando eu era menor, na casa dos meus pais, nós chegávamos em casa, a comida estava pronta. E o que a minha mãe fazia para aprontar é tirar as panelas da geladeira, fazia o quê? Botar no fogão. Porque não tinha um negocinho chamado o quê? Micro-ondas. E o micro-ondas faz o quê? Uma coisa maravilhosa. Você pega a comida, bota a comida gelada no prato, coloca no micro-ondas e rapidamente você tem a comida pronta para ser o quê? Consumida. Mas com o passar do tempo, eles começaram a fazer uma coisa chamada comida instantânea. Agora você não precisa mais aprontar, você compra no mercado. Irmãos, eu faço isso, tá? Você compra no mercado, coloca no micro-ondas, tantos minutos e está pronta. O que eu só estou querendo mostrar para você é que a tecnologia que hoje nós temos acesso nos dá a facilidade de ganhar tempo. Mas isso também é uma situação que faz com que você não saiba mais esperar. Quer ver um exemplo?
todo mundo usa celular. E todo mundo usa uma coisa, um aplicativo chamado WhatsApp, que ficou o quê? Conhecido como Zap. Vê se isso não acontece com você, ou vê se isso não acontece com alguém que você conhece. Você passa uma mensagem, aí você fica olhando para ver se a mensagem dele fica rodando. Aí um tiquezinho, ou você, opa, beleza. Aí de repente você fica esperando, segundo tiquezinho, ou você, opa, beleza. A pessoa está online, você fica, vai, visualiza. Aí vai, visualiza. A pessoa visualiza, está on, você fica, vai, responde. Dá vontade de você ligar para a pessoa, não vai responder não? O que o inimigo vai fazer é fazer com que você entre numa onda de pressa, de resultados rápidos. E você sai do seu propósito. Porque quando você entra numa vida de você fazer orações, você entra na agenda de Deus. E quando você entra na agenda de Deus, porque você tem a necessidade de resultados rápidos, você entra na agenda de Deus e você diz na sua oração o que Deus tem que fazer. Ou você diz na sua oração como Deus tem que agir. E é nesse texto bíblico que eu quero ver com você agora, um texto conhecido, que eu quero oferecer talvez como um homem agiu diante de Deus com essa situação com pressa. Se você quiser, pode ouvir, acompanhar na sua Bíblia, ou então escuta eu lendo essa história, que aí as versões são diferentes, mas diz assim a palavra de Deus. Tendo Jesus voltado do barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamada Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filha está morrendo, vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali uma certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo, para que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao seu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz, fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles, não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou, ele disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Que o Senhor Jesus abençoe a sua palavra. O que acontece? Deixa eu tentar visualizar aqui para vocês a cena. Jesus Cristo chega à cidade e a multidão comprimia Jesus, envolvia Jesus. Você imagina como acontece aqui em época de carnaval, em época de bloco.
E Jairo, a filha de Jairo, acredito eu que ela tenha começado com um pequeno resfriado, ou quem sabe febre, e a coisa foi evoluindo, e na medida que a coisa ia crescendo, os remédios iam sendo dados. Mas chega uma hora que ele vê que a coisa que a sua filha tem é mais do que séria, é muito grave. E ele simplesmente, como chefe da sinagoga, esquece de toda a sua religiosidade, porque com certeza ele já tinha escutado falar que Jesus Cristo, que diziam que era o Messias, fazia milagre. E nesse momento, então, ele vai diante de Jesus Cristo, ele consegue romper ali a multidão, esbarra no, até a palavra de Deus diz que ele se prostra diante de Jesus. Ele se coloca de joelhos diante do Pai, e ele chega para Jesus e fala o seguinte: vá até minha casa, coloque a mão sobre a cabeça da minha filha, que está doente, para que ela seja curada e viva. Se tem alguma coisa que faz você ter pressa, é a sua necessidade. E Jairo era um cara que ele tinha uma necessidade ali. Qual era? Ele não poderia perder a única coisa que ele tinha. Então, diante disso, diante do risco de perder aquilo que era a sua única filha, ele chega para diante de Jesus, e diante da sua necessidade ele tem o quê? Pressa. Vai até minha casa, coloque a mão sobre a cabeça da minha filha, para que ela doente seja curada e viva. E quem era Jairo? Jairo era o chefe da sinagoga, simplesmente isso. Jairo conhecia todas as escrituras. Jairo sabia que no Velho Testamento, que todos os milagres que aconteceram, tinha um processo. Ele conhecia o processo do milagre de Ana. Ele conhecia o processo do milagre de Naamã. E ele chega para Jesus Cristo e oferece para ele um processo: vá até minha casa, coloque as mãos sobre a cabeça da minha filha, para que ela viva. Por quê? Porque quando nós temos pressa, a nossa oração, ela assume um formato que eu coloco na agenda do Senhor. Senhor, faz assim, faz assim, faz assado. Quando a gente se esquece que nada sai do controle do Senhor, porque Ele é soberano. E aí, deixa eu trazer para você uma experiência que, no meu entender, é uma situação de pressa. Isso se passa, não precisa abrir, isso se passa lá em Gênesis, capítulo 25, uma história que se passa entre Isaac e Rebeca. Isaac vai e ora: Senhor, filhos, Senhor, estéril, Senhor, abençoa. E Deus abençoa. Rebeca fica grávida e grávida de gêmeos. Só que a palavra de Deus diz que as crianças mexiam muito no ventre dela. Se tem uma coisa que nós homens não vamos nunca alcançar, é uma mulher grávida. Nunca, ok? Nem quero fazer essa pretensão. Mas eu lembro do meu filho mexendo, eu lembro, né? Quem sentia os incômodos era a Aida. Mas eu lembro e era incômodo. Imagina 2 mexendo. Até que eles oram para que Deus interceda, e Deus vai e revela. Na criança, no ventre da mulher, há 2 crianças, que representam 2 nações. E desde o ventre, essas nações, uma é inimiga da outra. Um é mais forte do que o outro, mas o mais velho vai servir o mais novo. Olha a promessa: o mais velho vai servir o mais novo. De quem é o problema de fazer essa promessa se cumprir? Responde, me ajuda. Vou perguntar de novo. De quem é o problema? Quem tem a responsabilidade de fazer essa promessa se cumprir? O que acontece? Gênesis 27, Isaac já é velho, cego, chama Esaú. Esaú, vem Esaú, eis-me aqui, meu pai. Vá ao campo, pegue a sua flecha, seu arco, e faça uma caça. Vá a uma caça e faça um cozido para mim. Porque hoje eu te dou a bênção da primogenitura. Quem está ouvindo isso? Rebeca. E Rebeca apressadamente chama Jacó. Jacó, vai ao pasto, pega um bezerro, que eu vou fazer um cozido de acordo com o seu pai gosta. Vou colocar você como Esaú, para que você receba a bênção da primogenitura. É isso que acontece. E nesse dia, quando Esaú chega para receber a bênção da primogenitura, Isaac fala o quê? Para você não restou nada. A única coisa que resta para você é você servir o seu irmão. O que Esaú fala? Eu não vou fazer o meu pai passar pela dor da morte do meu irmão.
mas depois que o meu pai morrer, eu vou te matar. A pressa de Rebeca fez com que Jacó fosse embora, e nunca mais Rebeca viu Jacó. Nunca mais Jacó viu o pai morrer. Perdão, não viu o pai. E também não viu o pai ser sepultado. A sua pressa pode estar tirando você do seu propósito. Quer um exemplo? Gênesis 38. Gênesis 38 fala de uma mulher que estava grávida. Eu só vou citar aqui a história. Tamar, grávida de gêmeos. Chega a parteira na hora do parto. Chega a parteira, um dos bebês coloca o bracinho para fora. O que ela faz? Certamente este é o primogênito. E vai lá e coloca o quê? Uma fitinha vermelha no braço da criança. Só que aconteceu o que a parteira não imaginava. O imponderável. Aconteceu o que a gente não sabe quando acontece. A vontade do soberano. E quando a vontade do soberano acontece, não há nada que possa impedir. O que aconteceu? A criança coloca o bracinho para dentro. Acontece o mistério das crianças mudarem de lugar no ventre. Nasce o primeiro, e quando nasce o segundo, qual é a surpresa da parteira? O segundo é a criança com a fitinha vermelha na mão. Deus é soberano. Por isso que Romanos 11 fala o seguinte: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento do Senhor. Quão insondáveis são os teus caminhos, e quão inescrutáveis são os teus juízos. E aí é maravilhoso o versículo, porque ele pergunta, 3 perguntas que ninguém tem, aliás, todo mundo tem a resposta. Quem, pois, conheceu a sua mente? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que seja restituído? E aí, porque dele, para ele e por ele, são todas as coisas. Deus não precisa da sua pressa. Deus precisa da sua espera. E espera com paciência. Mas chegamos a Jairo. Vamos voltar para Jairo. Senhor, vá à minha casa. Coloque a mão sobre a cabeça da minha filha, para que ela doente seja curada e viva. E o Senhor deveria ser um fominha, porque ele aceita o convite de todo mundo que chama ele para ir à casa. Acho que talvez ele sabia que ia rolar um rango. E aí ele vai. Mais uma vez, a multidão comprimindo, mais uma vez, muita gente indo, seguindo no caminho. Aí acontece uma coisa que é maravilhosa. Uma mulher, eu não vou entrar no detalhe dela porque não é o caso aqui, mas uma mulher, que você sabe, doente, uma mulher que há 12 anos está numa situação em que ela perde sangue, ela já não tem mais recursos, talvez já não tenha nem mais esperança nos médicos, porque não adianta mais procurar nenhum deles. Ela escuta falar que Jesus ia passar por ali para fazer o que ela fez. Tenho certeza que ela já tinha escutado falar em Jesus. Ela se coloca numa posição de risco, de perigo, porque como mulher naquela situação de menstruação, ela estava numa situação de suja. E pela lei de Moisés, ela não poderia estar naquela condição entre as pessoas. E se uma mulher estivesse naquela condição entre as pessoas, é como se ela quisesse voluntariamente contaminar as pessoas. Ela seria apedrejada, condenada à morte. Mas mesmo assim, ela vai e aceita o desafio. Se coloca numa condição de... entre as pessoas, com certeza ela bateu em alguém, ela encostou em alguém. E quando Jesus passa, na sua única oportunidade, ela se estica e toca em Jesus. E aí acontece a pergunta mais engraçada que tem no Novo Testamento é essa. Jesus para e pergunta assim: quem me tocou? Eu vou te fazer uma pergunta, se você anda de trem. Você já andou de trem na Central do Brasil por volta de 6 horas? Você já esteve dentro do trem, com o trem chegando na Central do Brasil? Você dentro do trem, eu estou falando você dentro do trem. Você vê aquela muvucada se aglomerando na porta do trem e falando assim: Senhor Jesus, eles vão entrar, eles não vão me esperar sair. E quando as portas se abrem, é cotovelada, é puxão, é soco, tudo para um lado, eles sentam. Engraçado que depois que eles sentam, vem paz, né? Irmão, não tem como saber quem me tocou. Já era. Irmãos, você já esteve no mês de outubro num lugar chamado Guanabara?
Quem me tocou? Não tem como. Mas Jesus Cristo insiste, quem me tocou? E aí imagina Pedro fala o seguinte, Senhor, não tem como saber quem te tocou, porque está todo mundo te encostando aqui. E aí Jesus Cristo fala, mas é justamente isso, tem uma diferença. Encostar é uma coisa, mas tocar é outra, tocar é intencional. E aí ele fica mais uma vez insistindo, quem me tocou, e aí é como se os discípulos falassem assim, Senhor, não tem como saber quem te tocou, para de perguntar. E aí ele fala o seguinte, claro que não tem como parar de perguntar, você não está entendendo o que está acontecendo aqui? E aí ele diz, o quê? Você está vendo que eu estou indo na casa de alguém que pensa que para eu abençoar, eu preciso ir à casa dele, colocar a mão na cabeça da filha dele e mandar que a cura venha. E aqui aconteceu uma coisa inesperada. Alguém que não precisa nada disso, me tocou. Alguém que não precisa nada disso, que precisa de um milagre, apenas me tocou. E eu preciso saber quem é. Sabe por quê, Pedro? Eu não vim para cá para fazer milagres, eu vim para cá para fazer relacionamentos. Eu preciso saber quem me tocou. E aí, diante de tanta insistência, a mulher, fui eu. E aí eu vou viajar com umas pessoas aqui que falam. A conversa que Jesus tem com essa mulher. Fico imaginando. Filha, o que você teve? Não, desculpa, antes disso. Para mim, a primeira pergunta que Jesus fez, filha, qual é o seu nome? Porque todos os pregadores, quando pregarem sobre isso você, vão falar mulher hemorrágica. Porque os escritores da Bíblia vão falar a você de mulher hemorrágica. Mas eu não vim aqui para fazer um milagre numa mulher hemorrágica. Eu vim aqui para fazer um relacionamento com você. E quando eu faço relacionamento, eu conheço nomes. Como é o seu nome? Aí eu dei o exemplo, tá? O nome dela é Ângela. Se você chegar no céu e o nome dela for Ângela, você pode falar, eita! Porque aí vão saber que é daqui. E aí, Jesus pergunta, o que você teve? E ela fala, Senhor, eu comecei com a minha menstruação normal, mas começou a ser mais dias, e com o passar dos meses não parou mais. E os médicos, aí Jesus, médicos? Então você tinha recursos? Tinha, minha família tinha negócio. A família, cadê sua família? Todos me abandonaram. E eu perdi os meus recursos todos chamando os médicos para vir aqui. E aí Jesus pergunta, mas você não casou? Não, não casei. Você não tem filhos? Não, também não tenho. E aí Jesus pergunta, filha, de onde teve a ideia de que você me tocando, você ia receber a cura? Eu não sei o que ela respondeu. Eu só imagino que seja uma resposta do tipo, Senhor, é a única coisa que eu poderia fazer. A única oportunidade que eu tinha de estar com você era te tocando. Era tocando nas suas vestes, porque eu sei que você tem poder para realizar o propósito na vida de qualquer pessoa. E eu imagino que quando Jesus se despediu dela, Jesus falou para ela, olha, vai para casa, mas você não vai para casa apenas com saúde. Vai para casa com a minha bênção, porque tudo que você perdeu na sua vida, no seu negócio, eu vou te restituir. Vai para casa, porque quando você vai para casa, eu estou te abençoando para você ter a família que você perdeu. Vai para casa para você ter o seu casamento. Vai para casa para você ter filhos. Filha, vai para casa para você ter um ciclo menstrual normal. Filha, vai para casa. E eu fico imaginando as pessoas vendo aquilo ali. Os vizinhos dela, olha, você sabe que notícia assim se espalha rápido, né? Olha, você não sabe quem está curada. E todo mundo feliz. Os discípulos felizes porque vê Jesus Cristo fazendo um milagre diferente. A mulher explodindo de alegria pelo milagre que ela conseguiu. Jesus Cristo feliz porque ele encontra uma mulher de uma fé tamanha. Só existia uma pessoa triste. Quem? Jairo. Porque Jairo tinha pressa. E quem tem pressa não sabe ver a bênção do outro. Porque tem pressa. Porque quem tem pressa só sabe olhar para a sua necessidade. E aí, você imagina, volta para a cena de novo, e Jairo andando lá, levando Jesus para a casa dele, e alguém fala assim, Jairo, para aí, Jesus parou.
E aí parou para quê? Ele está perguntando lá quem tocou nele, porque alguém tocou nele, fizeram um milagre lá e está lá conversando com alguém. E eu fico pensando na cabeça de Jairo. Jairo lá vendo Jesus procurando quem tocou, procurando quem foi a mulher com quem Jesus está conversando. E é como se Jairo perguntasse assim: puxa vida, Jesus Cristo sabe da minha necessidade. Por que ele não vem logo? Poxa vida, Jesus Cristo sabe que eu estou sofrendo. Por que ele não me atende? Vê se você não ora assim. Poxa vida, Jesus Cristo tem o poder. Para Ele não é difícil o que eu estou precisando. Poxa vida, eu sou dizimista. Poxa vida, eu ministro, eu toco, eu dou aula, eu prego. Por que Jesus não atende o meu pedido? Por que Jesus não me leva para Israel? Por que Jesus não faz essa cura em mim? Por quê? E eu fico pensando que enquanto Jairo estava fazendo todas essas perguntas, acontece o pior. Alguém chega para Jairo e fala para ele: Jairo, não precisa mais levar o mestre para sua casa. Sua filha morreu. Eu não sei se Jairo conseguiu dar tempo de ter raiva de Jesus, ou se o coração dele foi tomado logo em luto, porque a única coisa, peça única, pessoa única, lugar único preenchido no coração de Jairo havia acabado de morrer. E eu não sei o que Jairo estava pensando ainda na sua cabeça com aquela informação: não precisa mais chamar o mestre, a sua filha morreu, a doença prevaleceu, aquela situação que você está enfrentando prevaleceu sobre você, você perdeu, você está sendo derrotado nessa situação, a porta não se abriu, nada está acontecendo de acordo com a sua oração. E Jairo, inundado por tudo isso na mente dele, Jesus chega perto dele e fala: não escute essas vozes. Não dê ouvido ao que falaram para você agora. Jairo, você me fez um convite para ir à sua casa, e eu vou chegar na sua casa. E a situação que tiver na sua casa, eu vou mudar. Jairo, você me fez um convite e eu aceitei. Eu não vou demorar muito nessa mensagem, porque eu quero ser bem específico naquilo que eu quero dizer. Mas nesse episódio todo, Deus faz 3 milagres. Deus opera um milagre numa mulher, estava doente há 12 anos. Deus vai fazer um milagre na filha de Jairo. E Deus faz um milagre na vida de Jairo. E eu acho que é nesse momento, na vida de Jairo, que eu acho que acontece uma coisa que acontece na minha vida e na sua vida. Entenda o seguinte, irmãos, e eu acho que Jairo pensou dessa maneira: todas as vezes que você chega diante de Deus para pedir alguma coisa, você recebe mais do que você espera. Eu vou repetir. Todas as vezes que você chega diante de Deus e faz um pedido, você recebe mais do que você espera. Mas todas as vezes que você chega diante de Deus para pedir alguma coisa, você tem que entregar mais do que você imagina. Jairo chegou diante de Jesus para pedir uma cura, mas Jesus tinha para ele uma ressurreição. Para isso, Jairo tinha que entregar a filha. E é como se Jesus Cristo chegasse assim para Jairo e falasse assim: Jairo, entenda, antes de eu fazer alguma coisa por você, eu tenho que fazer alguma coisa em você. Jairo, entenda, no nosso relacionamento, eu sou Deus. Eu decido quando, eu decido como, eu decido a forma. Jairo, entenda, eu sou Deus que tem um coração que não vim fazer milagres, mas eu vim fazer relacionamentos. Quem escreve a minha agenda sou eu. Eu decido quando chego. Eu decido o que falo. E eu decido quando ou não eu curo. Você, Jairo, é meu filho. E você só tem que obedecer e aceitar aquilo que eu
compadecido. Eu sou seu pai. E você é meu filho. E como eu sou o seu pai, eu sei exatamente o que você precisa. A única coisa que a gente aprende com Jairo é que o cumprimento do propósito de Deus na nossa vida, lembra do propósito? O cumprimento do propósito de Deus para a nossa vida vai nos levar para um destino. O que a gente se esquece é que entre o propósito e o destino tem uma coisa chamada processo. Porque a pessoa que recebeu o propósito, você não pode ser a mesma pessoa que vai chegar ao seu destino. Você tem que chegar transformada. Você tem que chegar trabalhada. E a maneira e o que tem que ser trabalhado em você, o teu pai conhece. É por isso que ele te trata da maneira como você está sendo tratado agora. As suas necessidades, aquilo que você precisa. Você só tem que saber esperar. E esperar com paciência. Mas só existe uma pessoa que sabe esperar com paciência. Aprendi isso aqui na semana passada, na pregação de Elaine. A pessoa que vive na presença do Senhor. Se você vem a esses cultos, se você faz o que você quiser aqui, primicia, dizima, faz o que você quiser. Mas se quando sai por aquele portão, você não sabe viver na presença de Deus, vou te dizer, você não sabe esperar. E muito menos esperar com paciência. E nessa situação, a responsabilidade não é do apóstolo. A responsabilidade não é do apóstolo. A responsabilidade não é dos pastores. A responsabilidade é minha sobre a minha vida e é sua sobre a sua vida. Porque entenda, esse processo que Deus vai fazer na sua vida não é em conferência, glória a Deus por todas as conferências. Não é em monte, glória a Deus por todos os montes. Mas Deus vai fazer você passar por um processo na sua rotina. É na sua rotina que Deus transforma você em uma pessoa melhor. É na sua rotina, no seu trabalho, na sua casa, na sua vizinhança. Eu tenho um vizinho que me causa transtornos. Tem um vazamento do meu vizinho para minha casa, que ele não está nem aí para isso. Eu falei com a Aida, ou a gente se aborrece com ele, e ele vai resolver, ou então a gente usa dessa situação para ser bênção na nossa vida. E todas as vezes que eu olho para aquele teto, eu dou glória a Deus, obrigado, Senhor, pela minha casa, e abençoo meu vizinho. O que você faz com as pessoas que te aborrecem? O que você faz com as pessoas que devem a você alguma coisa? Amar quem te ama. A bênção do Senhor está em justamente você amar quem não te ama. A bênção do Senhor está justamente em você ser justo com quem é injusto com você. Mas você fala assim, ela não merece, ou ele não merece. Enquanto você estiver agindo da maneira como age o seu juízo, o seu coração, talvez você esteja preso no processo que Deus tem para a sua vida e você não vai chegar no propósito. E aí, como demora, você entra numa pressa, que não é a pressa que o Senhor Jesus tem para você. Para terminar, eu gosto muito de esportes de velocidade. Fórmula 1, motovelocidade, essas coisas todas. Na motovelocidade, eles correm na chuva. Então, eles correm com pneu de chuva. Só que quando a pista seca, eles vão mudar de moto. Mas eles não mudam, não trocam pneus, eles mudam de moto. E numa das corridas, eu estava comentando isso com o Jonas, um dos pilotos passa pela reta e ele faz um sinal. Ele só levanta o pé. E rápido, aí os locutores começam a falar, e fulano levantou o pé. Fulano levantou o pé. E quando a câmera mostra, os boxes já estão preparando a moto de pneu seco. E eu falei assim, caramba, eles reconheceram que com o pé, o que o piloto queria? Se você anda com pressa, você não consegue identificar nenhum sinal de Deus para a sua vida.
porque você está com pressa. Na verdade, quando você está com pressa, você não consegue nem identificar um outdoor que Deus coloca na tua cara. Porque você com pressa, você só quer aquilo que você pede para Deus. Mas não é você que define a agenda do Senhor. Quem define a agenda entre você e Ele é Ele. É Ele que diz quando, é Ele que diz como, e é Ele que diz de que forma. E aí sim, agora eu termino, e falo o seguinte para você. Talvez você, se quiser, essa é uma boa hora, eu vou repetir, eu vou terminar, aí é uma boa hora para subir e tocar. Tá? Não, fica aí. E eu vou terminar essa mensagem falando o seguinte: essa coisa da sutileza é uma arma de Satanás, porque você nem percebe, você nem vê. É tanta coisa para você fazer no seu dia. Eu sou pai, eu sou marido, eu tenho que trabalhar, eu tenho que dar assistência para minha mãe. Os meus familiares acham que porque eu sou professor e passo tempo em casa, acham que podem me ligar para me pedir as coisas. E é correria. É corre para mim, é corre para você também. Eu sei disso, não estou falando para pessoas preguiçosas. O que eu só estou querendo te dizer é que se você não perceber essa sutileza da pressa, você não vai prestar atenção no que Jesus Cristo está falando para você. E você não vai atingir o seu propósito. E você daqui a pouco vai entrar numa agenda de fazer orações que não é aquilo que está na agenda do Senhor. E eu vou dizer o seguinte para você. Se você, França, eu estou nessa aí. Eu estou nessa condição de pressa. Eu quero te dizer, meu irmão, que Jesus Cristo aceitou o seu convite para ir na sua casa. Eu quero te dizer, meu irmão, que Jesus Cristo não apagou nenhuma das promessas que Ele tem para você. Eu quero te dizer, meu irmão, que Jesus Cristo está trabalhando todos os dias para cumprir o propósito, porque Ele quer levar você para um destino. Mas eu quero te dizer que se você não parar para você ter um relacionamento com Deus, e olha, você pode fazer qualquer coisa no relacionamento, mas nada vai mudar a leitura da palavra do Senhor. E uma coisa chamada joelhos dobrados num quarto lugar chamado quarto fechado. Se você não tiver isso na sua vida, você nunca vai conseguir descansar e esperar com paciência no Senhor. Quer fazer o inferno explodir contra você? Vai descansar. Para. Porque quando os demônios perceberem que você parou, que você descansou, que você saiu da pressa, que você saiu da agitação, eles vão falar: perdemos, já era. Esquece o Marquinhos, esquece o Tiago, esquece o Daniel, esquece a pastora Priscila, perdemos. Por quê? Eles aprenderam a descansar, eles aprenderam a esperar, eles aprenderam a esperar a agenda do Senhor. Esquece, porque o Senhor, Ele escuta e aceita o convite de todo mundo que faz um convite a Ele. Mas para isso, a gente precisa aprender a descansar. Sai da pressa. Eu costumo dizer o seguinte, a oração do relógio. Pergunta para o teu irmão se ele conhece a oração do relógio. Pergunta com cara de que você sabe fazer a oração do relógio. Do tipo assim, você conhece a oração do relógio, né? A oração do relógio. Lindo, lindo. A oração do relógio. Vou pegar aqui o meu celular para mostrar o relógio. A oração do relógio é olhar para o relógio e dizer: você não me afeta mais. Eu aprendi a esperar. Pode botar a mesa aqui, por favor? Eu estava
escutando o debate um dia desses. E a pergunta do debate na El Shaddai era: você se casaria de novo com seu marido ou com a sua esposa? Olha que pergunta difícil, né? Você se casaria de novo com seu marido ou com sua esposa? Resultado final: 78% das pessoas que responderam essa pergunta responderam não. 78% das pessoas que responderam essa pergunta disseram não. Quer ver uma estimativa? Quase 8 casais em 10 disseram não. Por que será, hein? Pressa. Pressa. E eu estou falando de casais evangélicos, casais pastores, casais diáconos, ou então casais cristãos. Irmãos, lá em casa eu sou mais calmo do que minha esposa. Minha esposa é mais. Quer ver um exemplo? A gente grava filmes às vezes para a gente ver. E aí o que a gente faz quando está vendo filme gravado, né? Passa o comercial, avança, né? E aí qual é a insatisfação de Aida que quando a gente está vendo um filme que não é gravado, ela pega o controle para avançar. Ah, droga, esse não avança. A sutileza da pressa. A sutileza da pressa faz você ter tanta coisa para fazer no seu dia, que você entra no quarto para dormir, você entra no seu quarto para mudar de roupa, você entra no seu quarto para ter intimidade com a sua esposa, com o seu esposo, e tem um espírito chamado Espírito Santo lá na sua casa, esperando que todas as vezes que você entra no quarto, ele pensa assim: agora ele vai orar, agora ela vai orar. Mas o dia acaba e você entra no quarto para dormir, e passa mais um dia e ele fala: ela não orou, ele não orou, mas amanhã. Aí vem o amanhã, pastor, e vem o amanhã, e vem o amanhã. Sabe o que eu acho? Que nós vamos nos tornar os filhos que os apóstolos precisam quando a gente aprender a descansar. Esquece pressa. E aí, está fazendo o que para alcançar a tua bênção? Não. E aí, está subindo o monte? Estou. Subi monte, né? Está indo conferência? Estou. Está indo. E está fazendo, orando quanto tempo na sua casa para conseguir? Porque aquele que começou a boa obra há de cumprir no dia de Cristo Jesus.